Olá, amigos internautas do portal Clique Política, um forte abraço a todos. Meus irmãos, meus companheiros, meus camaradas, às vésperas do julgamento que vai ocorrer na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, eis que aparece uma prova cabal, mais cabal ainda do que as outras anteriores, contra o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. É um depoimento do ex-ministro Gustavo Bebiano do governo Jair Messias Bolsonaro. Prestem bem atenção. O ex-ministro da Secretaria-Geral da República, Gustavo Bebiano, afirmou que o ex-juiz Sérgio Moro teve pelo menos 5 encontros com o ministro da Economia, Paulo Guedes, antes do resultado da eleição presidencial. A entrevista foi concedida ao jornalista Fábio Panuso, ex-Rede Bandeirantes. Bebiano contou que aliados tiveram um encontro na casa de Bolsonaro no dia do segundo turno. Abre aspas, diz Bebiano. Paulo Guedes me chama e diz, quero conversar com você um negócio importante. Ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com Sérgio Moro e que ele, Moro, estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar o desafio como ministro da Justiça. Prestem bem atenção. Olha que coisa grave. Um juiz da Lava Jato, que vazou a delação de Antônio Palocci, faltando uma semana para as eleições, inclusive ele foi alvo de uma ação no Conselho Nacional de Justiça, pelo fato de ter feito este ato de dar publicidade a uma delação requentada. E só não foi julgado porque deixou a magistratura. Então, se no dia do segundo turno, Paulo Guedes informa a Bebiano que havia se encontrado com Moro 5 ou 6 vezes, é uma prova de que este camarada utilizou a justiça no período eleitoral para ajudar diretamente e de forma absolutamente ilegal o candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro. É um agravante tão forte que eu acredito que nem os moristas, quando eu falo, são as pessoas que seguem Sérgio Moro. Veem chance desse partidário sair impune do julgamento pelo qual será colocado em xeque a sentença que prendeu o ex-comandante do Planalto. Olha que responsabilidade. O camarada juiz, sendo juiz, retira o principal candidato das eleições e se reúne no período eleitoral com o braço direito do candidato da extrema-direita, negociando, em tese, um Ministério da Justiça. E Bolsonaro deixou claro que não somente o Ministério da Justiça, mas uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Se isso não é corrupção, o que é então? Essa fala de Bebiano é muito forte. É uma prova inconteste que deve ser colocada nos autos, na ação, no HC, que vai ser apreciado pelos ministros. E principalmente que o decano Celso de Mello se debruce ao conteúdo desta entrevista. De acordo com uma das reportagens do The Intercept, em parceria com a Veja, o ex-juiz pediu acréscimo de informações na elaboração de denúncias contra empresas que tinham contratos com a Petrobras. Moro também sugeria a inversão da ordem das fases da Lava Jato, chegou a questionar a capacidade de uma procuradora em interrogar o ex-presidente Lula, criticou a defesa de Lula nos bastidores. Diz que a reportagem que Lula foi condenado sem provas para não disputar a eleição. Em uma das reportagens apontou que o procurador Deltan Dallagnol duvidava da existência de provas contra o ex-comandante do Planalto no processo do triplex do Guarujá. E agora, Sérgio Moro vai dizer que Bebiano está mentindo? Será que se você juntar as palavras de Bebiano com as provas do The Intercept Brasil, as fotos que esse rapaz registrou ao lado de Dória, ao lado de Aécio, ao lado de Serra, ao lado de Pedro Táxi, ex-governador do Mato Grosso, porque ele era do PSDB. Até o PSDB ser desmoralizado, ele era tucano. E como bom covarde do ponto de vista político, foi o primeiro a abandonar o barco. E a mulher dele não segurou
a alegria quando Bolsonaro venceu a eleição. De forma assodada, ela construiu mais uma prova em prol de Lula, porque ela foi para as redes sociais para comemorar a vitória de Bolsonaro. Aí Moro pode chegar e dizer, não, mas minha mulher é uma eleitora. Meu irmão, tu pensa que nós somos o quê? Tu pensa que a sociedade brasileira é o quê? Eu acho que tu brinca com a inteligência até do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se Celso de Mello ainda tinha alguma dúvida em relação a este caso, essa dúvida foi dissipada no dia de hoje. Exterminada. Exterminada, ministro. Que Dr. Zanin pegue o áudio, junte aos autos do habeas corpus para provar que este camarada Sérgio Moro utilizou o judiciário para subir na vida, para negociar, em tese, até uma cadeira no Supremo. Quem disse isso, ou quem está dizendo isso, não sou eu não. Quem falou isso foi o patrão dele, Jair Bolsonaro, com todas as letras, e disse num evento no Palácio do Planalto, de que não estaria como presidente se não fosse a atuação de Sérgio Moro. Que a justiça seja feita nesse país é o que a gente espera. A luta continua, Lula livre, Lula inocente, Lula nas ruas, em defesa do povo brasileiro.